Lá porque aprendi, né? Aprendemos, né? Aprendi muito. E aí eu descobri que a gente sabe menos, né? Os Estados Unidos conhecem mais Rondon que nós. Tem inclusive mais. Falando sobre os próprios que a cultura tem. O teatro aos museus. No caso dos museus, eles estão, o Leandro, a equipe dele deixou os chamamentos públicos para contratos de gestão todos prontos, tá tudo certinho, bonitinho. Basta a gente assinar os contratos e reabrir os museus. Para isso, entretanto, nós precisamos de 6 milhões de reais, que é o custo anual desses contratos de gestão. Com um detalhe, a modelagem que foi feita são 2 parcelas anuais, então são parcelas semestrais, e a primeira parcela tem que ser aportada pelo Estado até 10 dias após a assinatura do contrato. Eu estive na semana passada numa reunião com o governador, até propus a ele, depois de consultados os representantes das empresas que farão a gestão compartilhada, disse que a gente não podia dividir isso em vez de 2 parcelas para 4, para facilitar o desembolso. Então já reduziria de 3 para 1,5 esse primeiro aporte para poder reabrir essas importantes unidades, né, históricas. E é o Museu de Rondon, é o Museu de Arte Sacra, que fica aqui na igreja do Seminário, o Museu de Artes. Da réplica da Notre Dame. Isso. Aí o Museu de Artes, que fica em 2 etapas, um pedaço dele, o mais importante, no piso superior do Palácio da Instrução, ali na Praça da Matriz, né? E também a Galeria de Artes, que funciona lá na sede da Secretaria, na Lava Pés. E o Museu de História Natural, que fica na Beira Rio, onde tem uma réplica de um dinossauro. Então esses 4 museus terão um custo anual de 6 milhões. Fui levar essa discussão ao governador, ele ficou de avaliar, para ver quando a gente vai poder, de fato, assinar esses contratos e reabrir essas unidades. A Secretaria tem... Cine Teatro também Cine Teatro também é. Cine Teatro está funcionando, já é um contrato de gestão compartilhada com o Cena 11 do Eduardo Ferreira, funciona bem, inclusive, com uma programação extensíssima, todos os dias tem. Aliás, o Eduardo Ferreira faz um trabalho extraordinário. É muito dedicado, ele é muito espetacular. Ele é um militante da cultura, né? Ele não se preocupa em ganhar dinheiro, né? Não é absolutamente do bem, e assim, a cultura de Mato Grosso deve muito a ele por essa reabertura do Cine Teatro e a sua manutenção, né? Ele está inclusive com um atraso, nós estamos devendo a ele a última parcela do ano passado, de 800 mil reais. Ele já colocou as dificuldades de manter esse Cine Teatro aberto sem receber. Tive tratando desse assunto com o governador também, e hoje a gente deve conseguir pagar uma parte do que devemos a ele. E aí tem as dívidas desse ano que estão por vir, mas ele vai administrando, com muito pouco ele vai administrando e mantendo aquilo aberto. Lá funciona o MT Escola de Teatro, né, que é uma coisa fabulosa também, já reconhecido pela Unemate. Então, além de saírem de lá formados nas 7, 8 habilidades das artes cênicas que os alunos, os aprendizes que eles chamam lá, estão sendo formados, eles ainda, com mais 1 ano de licenciatura, poderão ministrar aulas, serem professores de teatro. Nós temos aqui um evento, deixa eu só fazer essa pergunta porque ainda está ligado aos museus. Nós temos aqui um evento extraordinário que vai ser em Cuiabá, da questão do Cuiabá 300 anos. Tudo bem, Cuiabá 300 anos vai ser o ano que vem, né? Ano que vem. É o ano que vem. Cuiabá 300 anos vai ser o ano que vem. E o que a gente pergunta é o seguinte: a Secretaria de Cultura, que é a organizadora dos museus, que tem a concessão dos museus, que toca os museus, ela tem guias qualificados? Por exemplo, eu cheguei aqui, sou turista, quero visitar o Museu Rondon. Tem um guia qualificado para ir lá e explicar, quer dizer, na visita, aquele grupo de pessoas visitando, para explicar o significado, a importância do Rondon, e assim também na arte sacra, na arte e tal. Tem não, guia, hoje não temos. Nos contratos de gestão teremos. É uma das responsabilidades das empresas colocar esse pessoal de monitores dentro das unidades. Não tem aqui para pegar e levar lá. Isso é papel de guia de turismo, né? Que as empresas oferecem, várias agências de turismo aí que organizam esses passeios. Mas os museus sempre tem monitores que conhecem profundamente. Pois mas não teria que ter uma qualificação do Estado? Porque a pessoa, cada empresa levar um com cada linguagem, pode até... Lá dentro sim.
assim, no museu vai ter o monitor, o guia que vai fazer a explanação, né, básica pelo menos, e a gente precisa aí produzir materiais, catálogos e tal, para dar também aos visitantes, para eles terem o que levar para casa. Mas a gente vai ter isso a partir da assinatura dos contratos de gestão. O Estado, Antero, ele ficou grande demais, ele ficou mastrodôntico, ele não consegue hoje mais corresponder a muita coisa da vida real. Nós temos que admitir isso, né? Então, esses contratos de gestão compartilhada, embora ainda haja muitas pessoas que critiquem, que dividam, eles são essenciais, porque imagina o Estado ter que ir lá e fazer isso, instruir alguém, dar uma palestra, não vai ter condição, manter né? um corpo você pode fazer convênios com universidades, não sei o que, pode, mas assim também é tudo muito custoso, é tudo muito caro, tudo muito lento para o próprio Estado fazer. Com os contratos de gestão a gente espera. Você não tocou, mas eu imagino que tocaria, vou me antecipar aqui, que é um outro próprio importante do Estado, que é a antiga residência dos governadores, né? Verdade. Aqui no centro da cidade, um patrimônio, tá fechado, é verdade. Se bem que algumas coisas tem que tirar lá, né? Porque lá tem algumas exposições assim que tem que tirar. Porque não é histórico, não tem nada histórico. E lá, assim, tem um acervo hoje importante lá, que está lá dentro, a gente está cuidando, nós temos uma superintendência de patrimônio histórico que está muito atenta a isso tudo. O governador deseja reabrir ali, criando uma espécie de gabinete mais social, diplomático, né? Para poder receber pessoas, autoridades, e ali também será instalado o NAVE, que é um núcleo de ações voluntárias, criado lá ainda na época da primeira dama, hoje assumido pela dona Celi, representando a mãe do governador, dona professora Eda. Só que ali há um embaraço jurídico, inclusive, grande. Aquele prédio, quando o MT Fomento foi criado, ele foi dado ao MT Fomento e foi incluído no patrimônio do MT Fomento. Ele está lá no Banco Central. Só que a matrícula não pertencia ao MT Fomento. Então há uma confusão, a PGE já está envolvida nisso, para que a gente restitua ao patrimônio do Estado e não da empresa MT Fomento esse prédio importantíssimo. Aliás, outro dia o professor Wilson Santos, o secretário e deputado, teve lá na secretaria quando deu uma aula pra gente, assim, em poucos minutos, sobre esse prédio, que ele foi construído. O doutor Garcia Neto veio para Mato Grosso, para Cuiabá, para a construção daquele prédio, né? E olha só a importância disso, se radicou, casou-se com uma manauara, Maria Lígia, teve os filhos e tá aí, foi governador, foi o primeiro prefeito eleito de Cuiabá. Então, assim, um prédio com uma importância histórica muito relevante. Só que para o uso, a destinação desse prédio, quando resolvido isso, ele ser reincorporado ao patrimônio do Estado, e aí o Estado colocá-lo novamente sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura, que hoje ele legalmente não é nossa responsabilidade, embora quem está apanhando por aquilo está fechado sou eu, mas assim, eu com a compreensão de tudo isso, estou tranquilo. A gente tem um tempo para resolver, vamos tentar resolver isso agora no mês de março, o governador tem pressa nisso, depende agora só desses passos jurídicos. E um outro prédio que também é muito controverso é o anexo que há à Casa Barão de Melgaço. Justamente essa era a minha pergunta. Pronto, então eu vou deixar ela perguntar. Mauro não deixa a Laís falar, então fala agora, Laís. Essa era a minha pergunta. Houve um convênio assinado com o Estado para que ali fosse levada a biblioteca Estevão de Mendonça para dentro daquele prédio que é anexo ali à Academia Mato Grossense de Letras. Qual que é o entrave que não faz com que isso vá adiante, que essa biblioteca esteja aberta ao público, que o prédio seja, porque o prédio está fechado. A Academia Mato Grossense de Letras já foi furtada 22 vezes, né? Tem obras ali que podem se perder. Como que está essa situação hoje, Kleber? Então, eu acho que correndo o risco de ser repreendido depois pelo governador, mas eu acho que isso foi um erro estratégico do governo ter feito esse convênio. Hoje o custo estimado para restaurar esse anexo, que não é um prédio histórico, a Casa Barão de Melgaço é tombada, é patrimônio histórico, cedida à academia e ao Instituto Histórico e Geográfico. O anexo não, é um prédio moderno, vamos dizer assim, da década de... O anexo é onde era a Secretaria de Educação? Isso, foi a Faculdade de Direito, o acesso pela Comandante Costa. Não tem nada histórico, embora já seja assim, antigo, né? Porque ele é da... Mas não é tombado. Não é tombado. E é moderno, é concreto armado. Não tem nada a ver, não deve ser tombado. Da época do Médici, ele tem alguns equipamentos aqui, o FMT, aquele prédio, o concreto ali da Getúlio Vargas, né? São todos mais ou menos da mesma época, não tem nada de histórico
histórico. E aí, o custo estimado hoje para se restaurar aquele prédio, para reformar e fazer um mezanino ali que está no projeto, vai de 9 a 12 milhões de reais. Gente, com 12 milhões de reais, nós mantemos os 4 museus que nós já dissemos aqui abertos durante 2 anos. Então, assim, por uma questão de prioridade, de relevância histórica, me parece que era muito mais conveniente, na escassez de recursos, evidente, se tem dinheiro, beleza, vamos fazer tudo e mais um pouco. Mas se não tem, você tem que priorizar. Mas aquele prédio ali é do Estado. É do Estado. Aí entra o segundo embaraço, Laís, perdão. Não, Laís. É Laís mesmo, é porque tem a Laís. É Locatelli. É, Locatelli. Aquele prédio, ele foi feita a concessão ainda no governo anterior para o Instituto, só que sem a anuência do proprietário do prédio. É a mesma coisa de alguém chegar lá, doar sua casa para o vizinho sem o seu consentimento. Foi o que aconteceu. O proprietário daquele prédio é a FAPEMAT, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso. E quem fez a cessão foi a antiga SAD. Sem a anuência, não tem assinatura. Foi a cessão para quem? Para o Instituto Histórico e Geográfico e Academia. Então, assim, tem que desembaraçar isso primeiro, devolver esse prédio ao Unemat, para ver se a Unemat concorda, e aí, se concordar, revalidar esse termo de compromisso e aí arrumar o dinheiro para fazer o aporte de 12 milhões. Não é uma solução, ainda que tudo isso acontecesse, para agora. Essa é uma obra que vai levar aí de 1 a 2 anos. Além disso, ainda temos a restauração do antigo Grande Hotel, que ali próximo ao Palácio 10, que vai aportar ali 4 milhões de reais para a gente restaurar aquele prédio e botar ele em funcionamento, né? E com uma contrapartida de 2 milhões do governo do estado. Agora a gente está na fase de finalização do projeto. Vai ser o quê? Vai funcionar o quê? Eu ainda não tenho isso claro, até porque essa é uma obra também que vai levar aí, depois de iniciada a obra, pelo menos uns 3 anos. É um prédio histórico, tem série de cuidados, né? Olha, mas é um museu quase também. Encerrando a entrevista e não falando do homenageado. Do Chaudré. Então vamos encerrar com o também não falamos com uma opção de coisa, mas tá bom. Não falamos, vamos marcar aqui, coisa, mas vamos falar do Chaudré. Porque a gente tem que falar das manifestações culturais. Mas hoje não podemos deixar de falar do Chaudré. Que é hoje, dia 19. Né? Dia 19, hoje é aniversário de 7 anos da passagem dele, né? Do Antônio. O Antônio era um artista popular, um poeta popular, que se fez ali dentro da Universidade Federal de Mato Grosso. Ele inicia a carreira dele ali como aluno de letras, depois ele vira livreiro, né? Dono de um sebo ambulante, ele e o Gilmar ali nos corredores da UFMT, no antigo CCS. Antero, quem conviveu na Universidade Federal de Mato Grosso como aluno, professor, servidor, na década de 80, 90 e a primeira década dos anos 2000, impossível não ter conhecido o Antônio. Ele era um personagem, vendia livros para muita gente. Eu tenho um livro dele aqui, por exemplo, autografado por ele, que eu adquiri ali, dentro o jornalismo, a comunicação funcionava no CCS, né, ali próximo, e ele ficava ali naquele trecho. Um poeta, performer, compositor, cantor, músico, intuitivo e uma figura extraordinária da cultura contemporânea brasileira, eu diria. Eu disse inclusive o seguinte, eu costumo dizer: se o Antônio tivesse nascido em outro estado do Brasil, ele era nacionalmente conhecido. Se tivesse nascido na Europa, era mundialmente conhecido. A poesia dele é muito forte, muito simples, né? A arte, o talento dele era decompor e recompor as palavras, ressignificando-as, né? E este evento era um sonho que eu tinha. O nome, inclusive, o Chaudré, era o título de uma crônica que eu escrevi quando da morte dele, 7 anos atrás, que era uma brincadeira que a gente tinha. Eu disse: vamos fazer esse show para você, pelo irmão do Adir, né, que é um artista plástico consagrado, já era consagrado nessa época. Muito bom também. E ele, extraordinário. E o Antônio ficava um pouco à sombra, né, disso. Então a ideia do Chaudré era dar luzes, colocar luzes sobre o Antônio Sodré, para que todos pudessem conhecer e reconhecer os diversos talentos que ele tinha. Quando eu chego na secretaria, na verdade, quando eu fui anunciado de ir para a secretaria, as coisas começaram a aparecer na minha memória. Eu me lembrei desse texto e disse: agora eu tenho a oportunidade de resgatar esse compromisso com ele. E propus isso a alguns amigos, e a coisa foi ganhando corpo. Então, foi um sonho meu que virou um sonho dos amigos do Antônio. Então, eu não tenho mais essa vaidade de dizer que foi uma ideia minha, a ideia é nossa. Agradeço muitíssimo aos amigos do Antônio,
o Eduardo Ferreira, Tá, o Cris Matos, o Banda Caximir, né, que ele participou. E o show vai ser onde? O show será hoje a partir das 19h30 na Casa Cuiabana, que fica aqui no centro de Cuiabá, na Rua do Pronto Socorro, 50 metros abaixo. Do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, do atual, né, do que funciona. Mal ou bem, mas funciona. Serão. É a Casa Cuiabana. É a Casa Cuiabana. Casa Cuiabana. Perto ali da onde Bem na esquina. Atrás do Cesário Neto ali, né? Isso. A criança ali era a casa de Júlio Louco. Ali tem vários tanques, piscinas naturais no quintal, um quintalzão grande. E é lindo o ambiente, Antério. Estava um pouco esquecido, a nossa ideia, inclusive, é reativar. Ali. Então lá serão executadas 10 músicas de autoria do Antônio, solo ou em parceria. A banda, que foi montada uma banda especialmente para esse evento de hoje. O nome da banda vai ser Banda Pedregal, né? Uma banda que vai existir uma noite só. Vai cobrar ingresso? Não, entrada franca, livre. De graça, de grátis, como diz o Cuiabano, né? Todos são convidados, todos serão bem-vindos. Essas 10 músicas foram já escalados os músicos que vão executar cada uma delas, né? Desde o bar, tudo. E as músicas serão executadas intercaladas com poesias do Antônio, que serão recitadas por poetas. Você não quer cantar uma delas aqui, não, né? Eu não sei cantar, mas tem uma que é assim: meu lado humano não acompanha o tecnológico, que é visionária, inclusive, né? Uma música da década de 80. Mas eu posso, se você me der aí uns 30 segundos, recitar um dos poemas do Antônio, que eu gosto muito. Lá. Que é muito conhecido, que é o Ofício. Deixa eu ver, cadê a nossa marcação aqui, Josiane? Tá aqui, não é? Vai ter que ser outro, que o Ofício não acho aqui agora. Você marca aí ao vivo é difícil, né? Você marca tudinho na hora. Mas enfim, posso fazer um outro aqui, qualquer um deles é bom. Fragmento de diário. As flores de plástico que enfeitam minha mesa ainda não murcharam. É primavera. Salve, Antônio Sodré. Salve, Antônio. Muito obrigado, Kleber Lima. Você volta aqui depois, porque sempre é muito bom falar de cultura.